a nossa avaliação vai finalizar com uma avaliação presencial sobre tudo aquilo que nós vimos durante esse semestre. Então, gente, as outras dúvidas que vierem surgir com relação à avaliação, também com relação ao uso da plataforma e o envio de materiais, a gente vai estar tirando no decorrer aí das semanas. Mas a gente vai iniciar agora a nossa primeira aula. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Estão vendo? Sim. Sim, né? Então, a partir de agora, a gente vai iniciar a nossa primeira aula, que trata justamente sobre os conceitos básicos de farmacologia. Esses conceitos, eles são essenciais justamente para a gente poder aprofundar no conhecimento da farmacologia aplicada à enfermagem. Então, em se tratando de farmacologia, a gente tem que saber de onde deriva essa farmacologia, esse nome farmacologia, onde surgiu, né? Em que contexto surgiu. Bem, farmacologia deriva de duas palavras, da junção de duas palavras. Nós temos aí fármacos e logos. Fármacos significa droga e logos significa estudo. Ambas são palavras gregas. Então, desde lá, de muito tempo atrás, já se vinha fazendo, não como a gente conhece, drogas ou fármacos, e sim fazia-se remédios para se tratar alguma enfermidade, né? Então, a farmacologia, hoje nós temos como conceito que é a interação que a droga, ou seja, o fármaco, tem com os sistemas biológicos, né, todos os sistemas que compõem um organismo e toda a extensão do corpo humano. Só avançar aqui. Então, gente, de onde surgiu, como surgiu a farmacologia? Bem, lá por volta do final do século XIX foi quando surgiu a farmacologia. Essa ciência, ela foi considerada como ciência, na verdade, a partir deste século. Mas não quer dizer que ela não tenha existido antes. A farmacologia, ela deriva aí de muito tempo atrás, desde os alquimistas. Os alquimistas, como vocês bem sabem, eles tinham como propósito buscar a pedra filosofal, né? Eles queriam transformar qualquer metal em ouro. Essa que era a função dos alquimistas. Mas no decorrer dessa busca de metal em ouro, eles acabaram fazendo coisas que deram, entre aspas, errado, mas que teve uma culminância, ou seja, eles descobriram outras coisas, como porções. Essas porções, muitas delas, tinham algumas substâncias ativas que futuramente deram origem a alguns medicamentos, né? Então, muito depois, lá por volta do século XVI, século XVII, houve o avanço na química, principalmente aí na química orgânica, com estudos de arrênios. Posteriormente, e também nesse mesmo período, né, os estudos dos átomos, a descoberta de novos átomos, novas moléculas e novas substâncias, muitas dessas substâncias também ativas, houve o avanço da química orgânica, o que acabou também contribuindo com aí, portanto, essa ciência, farmacologia. Outra coisa que contribuiu para o surgimento da farmacologia foi a descoberta da origem de muitas doenças, ou seja, a etiologia das doenças. Muitas doenças se tinham até então, mas não sabia a causa.
E muitas das causas dessas doenças era devido a organismos muito pequenos, as bactérias, os vírus, os fungos. Então, foi com a invenção do microscópio, fez também um avanço nesse sentido da descoberta de doenças. Até então, lá por volta do século XVI, ainda pelo século XVII, algumas doenças eram tidas como algo sobrenatural, né? A pessoa estava bem, de uma hora para outra adoeceu. Mas, posteriormente, foi descoberto, né, que se tratava de seres microscópicos. Aí também o que contribuiu com a farmacologia foi uma coisa que a gente estuda lá no ensino médio, biogênese e abiogênese, né? Biogênese e abiogênese, o que seria isso? A abiogênese estuda os seres inanimados, ou seja, de um amontoado de roupas sujas poderia surgir ratos, de um amontoado de lama poderia surgir sapos, cobras. Era assim que se pensava até então, né? Não se tinha um estudo metodológico, não se tinha uma ciência puramente dita. Então, com os estudos aí da abiogênese, que veio se fundar depois, futuramente, essa abiogênese, com o avanço de uma outra ciência contrária, que é a biogênese. A biogênese nada mais é do que o estudo dos seres vivos. Quer dizer que todos os seres vivos produzem, são gerados por outros seres vivos da mesma espécie. Então, estudos como Francesco Redi, estudos também com Pasteur, principalmente os estudos de Pasteur, lembram lá do pescoço de cisne, né, que ele descobriu que dentro de frascos que continham caldos nutritivos, esses caldos nutritivos, eles tinham vida, princípio ativo, a partir do momento que se quebrava esses frascos. Mas antes de quebrar o frasco, não se contaminava a amostra. Então, a partir desse momento, se descobriu os seres não visíveis, seres microscópicos. E outra coisa que contribuiu para a farmacologia, gente, foi a descoberta de técnicas para isolar substâncias. Então, substâncias, principalmente substâncias ativas, não se tinha técnica até então. A destilagem, por exemplo, é uma técnica que pode ser utilizada para, aí, portanto, isolar um princípio ativo. Então, a partir desse momento já se tem esta técnica. E várias outras técnicas também. Tudo isso culminou com a formulação dessa ciência, farmacologia. Ok? Até aí, tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação? Está dando para ver? Beleza. Então, gente, essas técnicas de isolamento de substância foi um fator preponderante justamente para isolar substâncias de importância terapêutica. Essas substâncias, mais tarde, elas ficaram sendo chamadas de fármaco, ou também chamadas de drogas, tá? Este fármaco nada mais é do que uma substância química que apresenta ação terapêutica. Aí, a gente pode pensar, esse fármaco que a gente compra na farmácia, a gente vai lá, compra uma Dorflex, por exemplo, ou uma Novalgina. Então, você vê lá, Novalgina é o nome comercial, mas o princípio ativo, a substância química com ação terapêutica, que faz, de fato, efeito,
não é a novalgina, e sim a dipirona, tá? Então, a dipirona nada mais é do que o fármaco, que é a substância química com ação terapêutica. Mas a dipirona, a penicilina, também muitos outros medicamentos, eles vieram de substâncias naturais, ou seja, substâncias que são encontradas na natureza, em plantas, em animais. O que foi que se fez nesses anos todos, desde o século XIX até os dias de hoje? Se busca, inclusive ainda hoje, transformar essas moléculas químicas orgânicas naturais com princípios ativos em moléculas sintéticas, justamente para se produzir fármaco em larga escala. O que quer dizer isso, professor? Para ser vendido para uma população muito maior. Não é verdade? Pense comigo, se você pega uma planta lá de quina, vocês sabem o que é a planta quina? Já ouviram falar? Ou não? A planta quina... Não, nunca ouvi falar. Não? A quina nada mais é do que uma planta que pode ser encontrada aqui na região amazônica, que a partir dela é extraída algumas substâncias químicas com ação terapêutica, onde são produzidos medicamentos. Um desses medicamentos aí é a hidroxicloroquina, como a gente já ouviu bastante, né, nesse último ano que passou, né? E muitos outros medicamentos são produzidos a partir dessa planta. Porém, ela foi feita para o tratamento da malária. Então, para a malária, ela atua perfeitamente, né? Então, a substância química com ação terapêutica para a malária, ok, ela funciona. Porém, ela, como foi testado cientificamente, a gente sabe que a hidroxicloroquina não funciona para o coronavírus, né? Então, a gente tem que saber discernir aí o fármaco com a sua ação terapêutica, tá? Assim também como a penicilina. A penicilina, não sei se vocês sabem, mas a penicilina, que é um antibiótico, ela surgiu de um fungo, tá? Então, foi extraída essa substância do fungo, foi sintetizada, né, essa substância química, biológica, ela foi sintetizada e aí foi feita a penicilina que nós encontramos nesses medicamentos antibióticos, tá? Entendido o fármaco, gente? E essa transformação que aconteceu Sim. em fármacos naturais e em fármacos artificiais. Bem, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, olha, nós temos a novalgina e nós temos a Dorflex, tá? Como vocês podem perceber, tanto a novalgina quanto a Dorflex possuem a dipirona. Então, ou seja, o fármaco dipirona. Então, o fármaco pode ser encontrado dentro de um medicamento, mais de um fármaco. Então, a gente pode ver aqui também a cafeína. Então, a cafeína pode ser encontrada na Dorflex. A dipirona, né, também pode ser encontrada na Dorflex. O citrato de ornedrina também pode ser encontrado na Dorflex. Então, quando a gente tem dentro de um mesmo medicamento vários fármacos, nós temos um fármaco, na verdade, um medicamento misto. Então, a gente tem que fazer essa diferença de fármaco para medicamento. O que seria, então, portanto, um medicamento? Então, está aqui o conceito. Medicamento é um produto tecnicamente elaborado, contendo um ou mais
fármacos. Mas só que não somente isso. Além do fármaco, o medicamento ele contém excipiente. O que seria esses excipientes, professor? Vou explicar para vocês. Então é o seguinte, quando você toma um xarope, por exemplo, o xarope tem um gosto, né? Tem um sabor, ele tem uma cor, né? Tem certos xaropes de framboesa, xarope de morango e por aí vai. Então, tem medicamentos com sabores, cheiros. Tudo isso é para disfarçar o gosto real do fármaco, que é o que realmente vai fazer o efeito. Então, dentro do medicamento, a gente vai encontrar o fármaco, que é a substância ativa, que vai fazer, de fato, o efeito, mas só que a gente vai encontrar no mesmo medicamento substâncias que dão sabor, substâncias que dão cheiro, substância que serve para melhorar a consistência do medicamento, substância também que serve para conservar o medicamento. Então, olha aí a diferença, gente. Diferença de medicamento e outras substâncias. Qual é o nome dessas substâncias que contém além do fármaco? Excipiente. Tá ok? Entendido, gente? Entendido. Uma coisa é importante a gente frisar aqui, que os excipientes que contém dentro do medicamento, juntamente com o fármaco, ele tem que ser inerte. O que é inerte? É que ele não pode fazer efeito ou cortar o efeito do fármaco. Então, ele não pode interagir com o fármaco. Então, na escolha desses excipientes, dos ingredientes que contêm esses excipientes, eles devem tomar muito cuidado, quem está fazendo esse medicamento, para não interferir na ação desse fármaco. Aí, gente, medicamento a gente vai encontrar de diversas formas, diversos formatos, diversos laboratórios, medicamentos diferentes, mas que possuem o mesmo fármaco, tá? Então é o caso que eu falei para vocês. Aqui, ó, a Dorflex e a Novalgina. Dorflex e Novalgina são feitos por laboratórios diferentes. Este aqui é um medicamento, a Novalgina é um medicamento, o Dorflex é outro medicamento. Só que o fármaco encontrado em ambos é o mesmo, dipirona e dipirona. Entendido? Então, a gente pode ter vários medicamentos contendo o mesmo fármaco. A clorestina D aqui, como vocês podem ver, tem, vamos ver aqui, tem 1, 2, 3, 4. Cafeína, ácido acetilsalicílico. Nós temos aí o cloridrato de fenilefrina, né? Saiu aqui da imagem. Meleato de dexaclorfeniramina e a cafeína, né? Então, todos esses, eles atuam de forma juntamente, né, juntamente para combater aí, portanto, resfriado e todos os sintomas gripais e todos os sintomas que acompanham, né, esse resfriado. Cada um vai ter uma função, ok? No decorrer das nossas aulas, a gente vai identificar cada um desses fármacos, por exemplo, ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele é um anti-inflamatório, né? A cafeína. Cafeína atua como energizante, né? Vai revigorar aí a pessoa. O cloridato de fenilnefrina,
ele vai atuar como um descongestionante, tá? Então, cada um desses fármacos vai ter uma função dentro do organismo. Gente, o medicamento, ele pode também ser classificado em oficiais e oficinais. Qual é a diferença de oficiais para oficinais? É bem simples. Então, medicamentos oficiais são aqueles oficializados nas monografias presentes das farmacopeias nacionais e internacionais. O que quer dizer isso? Então, gente, são todos aqueles medicamentos que você vai lá na farmácia e você compra esse medicamento. Você compra esse medicamento, seu vizinho compra esse medicamento, todo mundo da sua família compra esse medicamento, porque ele é um medicamento disponível ali para todos. Ele tem a mesma fórmula para todos, logo ele é chamado medicamento geral. Ele difere aí do medicamento oficinais. Por quê? Medicamentos oficinais são aqueles preparados na própria farmácia, de acordo com as normas e doses estabelecidas por farmacopeias ou formulários e com uma designação uniforme. São os também chamados medicamentos manipulados. Então, esses medicamentos manipulados são aqueles medicamentos que você vai com o seu médico, ele vai te receitar esse fármaco 1, fármaco 2, fármaco 3. Tem que ter dentro do teu medicamento. Aí você vai com essa receita, por exemplo, aqui em Abaeté tem algumas farmácias de manipulação, você vai na farmácia de manipulação e o farmacêutico ou o médico que está lá, né, ou o funcionário que vai fazer esse seu medicamento, ele vai pegar os fármacos que o seu médico prescreveu e produzir o seu medicamento específico para você. Então, essa é a diferença. Medicamentos oficiais são gerais, né? E medicamentos oficinais são específicos para cada pessoa. Entendido aí medicamentos oficiais e oficinais? Ou ainda tem dúvida? Todos? Beleza. Entendido. Gente, remédio. Remédio aí, portanto, é um termo bem complicado de se utilizar dentro da farmacologia. Por quê? Porque olha aí o conceito de remédio. Remédio é qualquer coisa que te faça bem. Tá. Eu posso estar com dor de cabeça, né? Mas eu vou tomar um banho. Aí passa a dor de cabeça. Qual foi o meu remédio? Eu precisei tomar algum medicamento, alguma coisa? Não, só tomei um banho. Não é verdade? Eu tô com dor de cabeça, eu vou pedir para alguém fazer uma massagem no meu pescoço, aí passa a dor de cabeça. E aí? O remédio foi o quê? A massagem. Então, gente, esse termo remédio, ele é um termo muito amplo. Então, ele não pode ser utilizado de forma específica aí por profissionais da saúde, e sim medicamento, tá? Por quê? Remédio é tudo aquilo que te faça bem. Um simples abraço pode te fazer bem. Não é verdade? Uma palavra, uma palavra de conforto e tudo mais. Enfim, deu para entender aí por que é meio duvidoso meio ambíguo esse conceito, remédio? Dose. Então, dose nada mais é do que a quantidade de fármaco capaz de provocar alterações no organismo. Então, como a gente vai ver mais à frente, doses elas podem ser mínimas, podem ser máximas, podem ser letais, podem ser tóxicas. Então, a gente vai ver a classificação de cada uma mais à frente. Ou seja, dose nada mais é do que a quantidade de um determinado fármaco capaz de provocar alguma alteração no organismo.
Alterações essas benéficas ou não. Posologia. O que seria a posologia? Posologia é bem simples da gente entender. Se você vai no médico, ele te passa uma receita, e lá na receita ele vai dar o nome do medicamento e vai te dar também a posologia. O que seria a posologia? Você vai tomar esse medicamento pela manhã, você vai tomar pela tarde, pela noite, ou seja, 3 vezes ao dia. Ah, mas qual é a quantidade? 5 ml, por exemplo. Então, o que seria a posologia? É o estudo das doses, das dosagens e os intervalos para tomar um determinado medicamento. Tudo certo aí na posologia? Deu para compreender? Então, posologia Sim. nada mais é do que o estudo das doses, das dosagens e os intervalos que as pessoas devem tomar este medicamento. Bem simples, né, gente? Então, droga. O que seria droga? Então, neste caso aqui de farmacologia, droga é qualquer substância que possua a capacidade de alterar a função fisiológica, tá? Mas a gente tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Espera aí, drogas lícitas e drogas ilícitas. O que quer dizer isso? Drogas ilícitas, gente, são aquelas drogas que não são permitidas a sua comercialização. Aí entra, nesse caso, o crack, a heroína, a maconha, né? E as drogas lícitas são aquelas que são permitidas, como as bebidas alcoólicas, o cigarro e os medicamentos. Então, os medicamentos são chamados de drogas lícitas, são aquelas que são permitidas de circular, de vender. Aí entra uma questão. O uso da cannabis. O que vocês acham? Aqui no Brasil, a cannabis, a maconha, ela é uma droga lícita ou ilícita? Bom, boa noite, professor. Boa noite. Me chamo Letícia, acho que é agora que eu peguei a reunião. A cannabis aqui, ela não é permitida aqui no Brasil, né? Sim. Mas, porém, a cannabis, a droga em si, né, que é a maconha, ela em si trata várias doenças, inclusive crises convulsivas. Também, muitas mães já entraram com processo para que tenha esse medicamento, não a droga, mas o medicamento em si, para que seus filhos possam ser tratados através da cannabis. Sim. Aí o que se almeja é a descriminalização dessa droga. Porque, na verdade, ela é uma droga, sim. Ela é uma droga ilícita atualmente. O que é que se planeja para futuramente, por conta desses casos que você mencionou? Transformar essa droga ilícita em lícita para fins terapêuticos. Ilícita, droga ilícita para lícita. Isso. Ela atualmente é uma droga ilícita no Brasil. Mas tem alguns países que despontam aí, como a Holanda e também os Estados Unidos, que em alguns estados dos Estados Unidos já se usa essa droga para fins terapêuticos. Na Holanda, principalmente em Amsterdã, essa droga já é utilizada já há bastante tempo, tanto para fins, tanto para fins de uso pessoal, quanto para fins terapêuticos. Tá? Então, é uma discussão ainda que ainda vai ter o que falar no Brasil. Mas tomara que libere, né, para esses casos em especial. Professor, Oi.
como eu citei ainda há pouco do caso das Uhum. crises convulsivas, né? E Sim, outras doenças em si, a cannabis que o senhor citou, na sim. sua opinião, eu como estudante da área de enfermagem, é uma abordagem muito boa de se colocar, como o senhor falou, para fins terapêuticos, ela já passada pelo processo tudo, para que seja, como é que eu posso falar, para que possa tratar em si as crises Sim. convulsivas. Na sua opinião, como eu acho que é o senhor farmacologista, é que chama? Não, eu sou biólogo, mas eu trabalho com essa área de farmacologia aplicada às plantas medicinais. Tá, sim. E na sua opinião, como professor, explicando para gente, é bom ou é ruim? Quais os pontos positivos e os pontos negativos, na sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que é bom, muito louvável e tem que fazer o quanto antes, né? Porque a gente percebe que pelos estudos que estão sendo feitos aí fora do Brasil e inclusive também aqui dentro do Brasil, que tem resultado. Se tem resultado, por que não liberar, né? Mas entra aí também numa outra questão, que é o processo de descriminalização da maconha, né? Que entra junto, não somente para fins terapêuticos, beleza, pode ser liberado. Aí que está o questionamento. Se liberar para fins terapêuticos, há um grande questionamento que se da fiscalização, por exemplo, quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai me garantir que no local onde venda para fins terapêuticos não se venda para fins de consumo que não seja terapêutico? Ainda Que é não uma tenha grande um extravio isso, dali da medicação. isso, Entendi. isso. Entendi. Aí isso é uma grande discussão ainda no Brasil, porque a gente sabe que a fiscalização no Brasil, vocês sabem como são, né? Nós não somos um país de primeiro mundo. Então, o que pega mais para o Brasil, inclusive, é essa questão da fiscalização. Olha, os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, não são todos os estados estadunidenses que têm aí a maconha legalizada, né? Então, a gente já pode tirar por aí, né? Imagine no Brasil, né? Mas a gente sabe dos estudos, dos avanços desses estudos, que é muito bom, está dando resultado. Enfim, é uma discussão, né? Bem bacana, bem louvável de se fazer. E dá horas e horas de conversa sobre isso. Gente, é entendido a questão da droga, né? Agora a gente vai passar para as formas farmacêuticas. Formas farmacêuticas, gente, é a forma da apresentação do medicamento. Ou seja, como é esse medicamento? Qual é a forma que ele irá se apresentar para nós ao comprar esse medicamento, né? Ele vai ser, por exemplo, um comprimido, ele vai ser um xarope, um adesivo, uma cápsula, um elixir, né? Então, é a forma como você vai encontrar esse medicamento. Então, a gente pode ter um medicamento, por exemplo, vitamina C. A vitamina C você pode encontrar ela de várias formas, né? Em cápsula, você pode encontrar ela em forma de aspirina, que dissolve na água, você pode encontrar em forma líquida. Então, a forma que você vai encontrar o fármaco ou o medicamento, tá bom? Outra coisa, a forma desse medicamento vai influenciar por onde ele vai ser administrado dentro do teu corpo. Se você tem, por exemplo, um medicamento
líquido, é muito mais viável fazer a ingestão o quê? Oral. A administração oral. Não é verdade? Mas se você quer um medicamento que faça uma ação muito mais rápida, aí você faz a administração injetável, direto na veia, que vai cair na corrente sanguínea mais rapidamente. Então, o que eu tenho a dizer com essa questão da forma farmacêutica? A forma farmacêutica vai influenciar o tipo de administração, ou seja, como o medicamento vai ser administrado no corpo. Entendido? E nós temos aqui algumas formas. Nós temos as formas sólidas, semissólidas, líquidas, e tem mais uma outra que eu esqueci de colocar aí, mas tem muita relevância, que são as formas gasosas. Tá? Então, as formas sólidas são os comprimidos, cápsulas, drágeas, pós. Esses pós aí, ele vem em forma sólida, mas geralmente se dissolve na água, tá? Então, por exemplo, tem a anita. A anita, que é um vermifungo e também antiparasitas, não somente vermes, outros parasitas também ela combate. Ela vem em forma de comprimido, mas também, geralmente para criança, é em forma de pó. Não sei se vocês já viram. Se pega o pó, mistura com água morna, e se tem de uma substância sólida, passa a ser uma substância líquida. Tá? Inicialmente sólida, passa a ser líquida. Então, tem esse hibridismo aí das formas farmacêuticas. Tá? Essas formas sólidas, elas são geralmente preparações mais estáveis. Por que elas são mais estáveis? Gente, é porque o grau de agregação dos compostos sólidos, eles são muito mais intensos, ou seja, o grau de agregação desses corpos, eles vão estar muito mais juntos. Por isso, essas preparações vão ser mais estáveis. E geralmente as formas sólidas, elas vão ser ingeridas no trato gastrointestinal. Né? Geralmente é ingerido pela boca e cai lá no estômago, vai atuar lá no intestino, enfim. Semissólidas são as pomadas, cremes, géis, pasta. Então, quando você está com um fungo, por exemplo, na sua pele, o que é que você vai passar? Você pode passar uma pomada, um creme, que combata esse fungo. Então, este medicamento ele é administrado por que via? Via tópica. Então, lembra que eu falei para vocês, sempre a forma farmacêutica vai influenciar a via de administração. As formas líquidas são as soluções, gotas, xarope, suspensões, elixir. Esses medicamentos líquidos, eles são muito importantes, principalmente para crianças e idosos. Por que crianças? Por que idosos? Crianças, porque é muito mais fácil administrar um medicamento que contenha sabor, cheiro, ou seja, para a criança poder tomar com mais facilidade, né? Os idosos, justamente para facilitar a ingestão, por conta de medicamentos comprimidos, tem muitos idosos que não conseguem, às vezes, administrar esse medicamento por ser muito grande ou por não conseguir deglutir esse medicamento. Então, é muito mais aconselhável, aí, portanto, administrar medicamentos líquidos. E os gasosos são os aerosóis, que eu não coloquei aí, mas são os aerosóis. Tudo certo, gente? Formas farmacêuticas? Nossa aula vai até 9h20, né? Eu posso levar até 9h30, gente? Por conta dos
problemas técnicos que a gente teve? Sim. Sim? Sim. Então, Na verdade, beleza. de saber se vai enviar depois esse material, Sim. porque assim, eu Sim, só estou te ouvindo, não estou visualizando nada. Então, tá meio sim, complicado. sim. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu vou disponibilizar o meu contato para alguém aí que esteja me ouvindo. Aí pode me adicionar no grupo. Ou eu posso disponibilizar para essa pessoa o material, eu posso criar um grupo e enviar o link para vocês entrarem no meu grupo. O que vocês acham? O que vocês preferem? Professor, a Oi. gente tem o grupo, pode ser para o Bruno ou pode ser para mim, Letícia, ou Uhum. a Verlane, Tá, entendeu? Que é para onde todo mundo acompanha. tá. Alguém pode anotar meu contato aí antes que eu esqueça? Tá bom? Só anotem aí no papel ou algum local. Porque se eu sair daqui para colocar lá na mensagem, vai dar problema. Melhor não mexer com a apresentação. Então, o meu número é 980, tá? 73 93 Já tem alguém anotando? 00 80 73 Alguém anotou, 93 gente? 00 80 73 93 00 é o meu número do WhatsApp. 80 Gente, 73 alguém anotou? 93 00. Tá, Já anotou? anotado. Ok. Então vamos continuar. Placebo. Bem, placebo, o que seria o placebo? Então nós entendemos como placebo que é um fármaco ou uma terapia ou também um procedimento que apresenta um efeito terapêutico apenas psicológico. Então, não vai haver um fármaco propriamente dito, né, que tenha uma função dentro do organismo, medicamentosa. Então, o placebo, ele é muito utilizado, principalmente quando se está fazendo testes, se um medicamento ele funciona realmente ou não, ou uma vacina, se funciona realmente ou não. Agora, com a questão do coronavírus, né, do novo coronavírus, foi feita a vacina, várias vacinas, por sinal, também, e nos testes dessa vacina utilizou-se também o placebo. O que seria o placebo? O placebo é uma substância que não contém o fármaco, né? Nesse caso aí da vacina, não continha o vírus, tá? Então, foi feita a vacina que continha partes do vírus, inertes, é claro, o vírus morto, e outra parte que não continha nenhuma parte do vírus, nenhuma sequência genética do vírus. E foi injetadas em grupos diferentes, o grupo A e o grupo B. O grupo A recebeu o placebo, o grupo B recebeu a vacina com partes do vírus. Enquanto que o grupo A, que recebeu o placebo, maioria das pessoas, digamos assim, vieram a óbito. Mas algumas pessoas conseguiram se recuperar, né? Então tem que fazer um estudo por que essas pessoas faleceram e por que essas se recuperaram. Já aquele grupo B que recebeu a dose da vacina com parte do vírus, beleza, teve mais de 90% de eficácia. E muitas pessoas não vieram a óbito. Então, gente, o placebo nada mais é do que um efeito terapêutico psicológico. Então, tem muitas pessoas que se curam, né,
por estar pensando que está ingerindo alguma substância medicamentosa. Então, o psicológico tem a função também de interagir com o sistema imunológico e fortalecer o sistema imunológico. E pessoas podem, sim, se curar de algumas doenças com esse placebo. É testado já cientificamente. Professor, Oi. Uma dúvida. Então, o senhor está dizendo que o placebo é só uma forma. Vocês falam que tem um placebo na medicação e o paciente, na mente dele, ele pensa que existe uma medicação que não existe. Isso. E pode ser curado só com o efeito psicológico dele. É isso que eu entendi? É isso mesmo. É isso mesmo. Esse poder psicológico, ele pode também interferir aí no sistema imunológico. Se você está bem, por exemplo, vamos pensar no caso do câncer. É claro que o placebo, o paciente não tem que saber que ele está ingerindo placebo, né? Então, pense no caso do câncer. Pessoas que sofrem de câncer... Que está ingerindo uma mentira, no caso, seria vulgarmente falando. É, isso mesmo. Olha, pessoas que sofrem de câncer, por exemplo, aquelas que têm dias mais felizes, mais alegres, se sentem mais contentes, o sistema imunológico, ele não fortalece, não reage melhor? Sim, não é? Isso é testado. Sim. Isso é testado cientificamente que sim. Então, o efeito terapêutico psicológico também entra no mesmo sentido. Então, é claro que a eficácia não vai ser tão grande quanto o medicamento que possui o fármaco, né? Mas tem casos que pessoas conseguem se curar mesmo utilizando o placebo. Professor, então, a forma, vamos supor assim, aquelas terapias de palhaços que vão em quartos de criança, seria uma forma de placebo para as crianças se curarem também? Não é que seria uma forma de placebo, mas seria um efeito terapêutico psicológico. Porque a pessoa não estaria ingerindo nada, não estaria ingerindo um medicamento, uma vacina, mas é também um efeito psicológico que pode reagir aí, portanto, no sistema imunológico, fortalecendo esse sistema imunológico. Eu tenho um sistema imunológico fortalecido, então, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, eu posso combater uma doença com mais facilidade do que o meu sistema imunológico está decaído, não é verdade? Tá. Entendido sobre o placebo? Só para gente... placebo é só um... Ele não apresenta o fármaco, ele não apresenta substância ativa, né? Não é um medicamento que tem um fármaco dentro dele. Tá ruim, gente. Olha, não sei se é só para mim, mas tá muito ruim. Estão me ouvindo? Então, ele nada mais é do que um medicamento que não tem o fármaco, não tem uma ação terapêutica. Tá? Uma substância ativa. Tá, ok? Aí, professor, gente, eu acho que tem alguém querendo perguntar, mas só que dá para... O áudio tá ruim, né? Eu não tô ouvindo, só tô ouvindo chiado. Tem que desligar os microfones. Tá ligado só o do senhor, professor. Aí, gente, enquanto isso, a gente vai avançar com as doses e a gente vai finalizar nas doses, tá bom? Então, gente, como eu falei, a dose é definida pela quantidade de fármaco que é capaz de provocar alterações no organismo. Só que essas doses, elas podem ser mínima, máxima, tóxica e letal. A dose mínima, o que é? É a dose mínima
mínima de um medicamento. É a menor quantidade dele capaz de produzir algum efeito terapêutico. Então, é a menor quantidade de um fármaco, de um medicamento que pode ter algum efeito terapêutico, pode ter uma melhora, digamos assim, no quadro clínico de uma pessoa. Já a dose máxima, que seria o contrário. A dose máxima é a maior quantidade de um medicamento capaz de reproduzir um efeito terapêutico. Então, nós temos a dose mínima de um lado, e nós temos a dose máxima de outro. Mas ambos têm um efeito terapêutico, vai ter uma finalidade terapêutica que vai fazer efeito no quadro clínico da pessoa. Tá bom? Agora, se essa dose for maior que a dose máxima, a gente vai ter a chamada dose tóxica. Então, o que seria a dose tóxica? Nós entendemos quando a quantidade da dose máxima é ultrapassada, causando perturbações, intoxicações no organismo. Então, o medicamento, ele tem a função de fazer, por exemplo, tirar a dor, né? Então, aliviar a dor. Numa dose muito grande, digamos assim, ao invés de aliviar a dor, tem os efeitos colaterais. Ao receber uma dose muito grande, a pessoa pode ter perda de sentido, pode ter vômitos e por aí vai. Então, ou seja, é uma coisa que não era desejada para a função do medicamento. Então, a gente vai ter uma dose tóxica. Entenderam a diferença de uma para outra? Dose mínima, máxima e a tóxica? Sim ou não, gente? Sim. Sim. E por último, a dose letal. O que seria a dose letal? A dose letal é a dose quando a quantidade do medicamento é muito grande, até muito maior do que a dose tóxica, e pode levar a esse indivíduo à morte. E pode falecer devido à grande quantidade de medicamento. Entendido? Sim. 9h33. Só para encerrar, vamos falar aqui sobre farmacoterapia. Farmacoterapia é o uso de medicamentos para o combate de doenças, prevenção e diagnóstico. Então, para a gente concluir, a gente vai concluir nesse slide, mas eu vou falar para vocês o conceito. O que é doença, o que é prevenção e o que é diagnóstico. Tá bom? Primeiro, doença. O que seria doença? Pergunto para vocês aí. O que é que vocês caracterizam como doença? Depois eu vou dar o conceito, mas eu quero saber de vocês. Alguém aí, por favor. O que é doença? Ninguém? Você não tem o que dizer. Peraí. Você tem que ouvir. Então, eu vou falar. Posso falar? Não vale pesquisar no Google. Então, gente, o que é doença? Doença nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas específicos que vão afetar um ser vivo e também vai alterar o seu estado normal de saúde. Quando você está com saúde, você está com doença? Não, né? Então, a doença vai alterar o seu estado de saúde normal, tá? Então, esse é o conceito de doença. É um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. O conceito de prevenção. O conceito de prevenção. Prevenção é bem simples. É o conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir algum mal. Ou seja, prevenção, a gente vai
se precaver para não vir adquirir algum mal ou alguma doença, né? Então, nós temos aí as medidas de profilaxia, né? Medidas de prevenção, enfim. Diagnóstico é o último. O que seria o diagnóstico? Pergunto para vocês, o que é o diagnóstico? O que é o diagnóstico? O que é que vocês entendem por diagnóstico? Uma conclusão. É uma conclusão. Muito bem, é isso mesmo. Então, o que seria o diagnóstico? É a fase em que se descarta a possibilidade de afecções que apresentam sintomologia, ou seja, o que quer dizer isso? Que descarta sintomas comum a uma doença apresentada por um paciente. Ou seja, se confirma, se dá o diagnóstico que é isso, assim assado. Você está com o diagnóstico de leucemia, então está confirmado. Você está com o diagnóstico de Covid-19, tá? Então, é uma confirmação, é uma constatação, tá bom? É uma confirmação, como a colega falou aí. Então, gente, próxima aula nós estaremos falando sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Tem um material disponível lá na plataforma para vocês, onde vocês podem estar dando uma lida. Então, deem uma lida sobre, que vai ser o nosso objetivo da nossa aula que vem, tá bom? Professor, Além disso, oi. você vai passar o trabalho, uma coisa? Não, por hoje, a gente não vai fazer atividade, mas na próxima aula, sim. Porque eu vou concluir essa primeira parte aqui, para a gente poder fazer a nossa primeira atividade, tá bom? Eu vou deixar a atividade, né, pra gente fazer, aí na outra aula o senhor revisa a atividade, o senhor vai corrigir, hein? Não, a atividade eu vou passar para vocês na próxima aula, tá? Ok. A gente vai concluir na próxima aula esse conteúdo e eu vou passar a atividade para vocês. A primeira atividade será a aula que vem. Tá ok? Professor? Oi. Pode falar. Teve alguns alunos que não conseguiram entrar no aplicativo, entendeu? Eles me mandaram mensagem para estar informando. Sim. Eu acredito que tenha sido por conta da instabilidade da plataforma. Inclusive, para mim, não estava funcionando inicialmente. Mas a aula está gravada, tá? A aula está gravada e a gente pode estar vendo em um outro momento. Tá ok? Informe para eles. E eu não sei que é presença. Oi. Estou com medo a respeito disso. Tá ok. Tudo certo. Professor, só lembrando que para alguns alunos, tipo eu, que estou falando com o senhor, a Letícia, a enjoada que fala, não aparece as aulas gravadas, então eu fico um pouquinho prejudicada, entende? E já também conversei com alguns amigos, para alguns também não aparecem as aulas no aplicativo. Não, porque muitos assistem às aulas pelo telefone. Aí, inclusive, a nossa professora, a Ingrid, ela joga o link pra gente. É por isso que a gente tem esse grupo, ela tá jogando sempre o slide pra gente estudar. Porque se for com vídeo, a gente não consegue acompanhar mesmo. Entendo. Pelo menos eu não consigo. Entendo. É a questão de, por exemplo, de sistema. Essa problemática vocês já informaram para a coordenação? A Ingrid já informou para a coordenação. Eu estou só lhe repassando, porque como o senhor começou agora, né? Sim. A dar aula para a gente, aí fica nessa instabilidade.
Tá, ok. Mas eu posso estar solucionando esse problema, porque eu tenho um canal no YouTube, tá? Aí eu posso estar gravando, colocando no meu canal no YouTube e mandando o link para vocês no canal do YouTube. Aí seria uma solução aí também, que inclusive no YouTube é melhor assistir pelo link compartilhado no grupo do WhatsApp, porque o vídeo ele vai se enquadrar de acordo com a velocidade dos dados móveis ou também do Wi-Fi de cada pessoa. Então, se você tem uma internet mais fraca, por exemplo, você vai conseguir ver o vídeo, mas numa qualidade não muito boa, mas vai conseguir ver. Entenderam? Sim. Então, eu acho louvável, digamos assim, eu estar compartilhando pelo link do YouTube. Mas caso esse problema não seja solucionado, né? Também, mas eu posso fazer isso sem problema. Eu já faço com outras turmas que eu tenho. Então, poderia fazer com vocês. Letícia, você poderia me passar seu contato para mim estar passando para vocês para você a apresentação? Já tem como anotar aí? Sim, sim. 985 9 85 85 56 56 97 97 80. 80. 85 56 97 80, né? Isso, Letícia Gomes, porque tem várias Letícias. Tá. Não, mas eu vou enviar para você daqui a pouco. Eu tô com o arquivo no meu celular, Tá eu bom. logo envio para você. Aí você compartilha Tá bom, para obrigada. turma, tá ok? Aí se for o Só caso, lembrando, professor, Obrigada. que você já está adicionado lá no grupo, viu? eu já fui adicionado no grupo? Oi, já é Tá, adicionado. então eu Sim, vou lá sim. no grupo, Pronto, tá então bom? pronto, resolvido. Resolvido. Valeu, Vai Bruno, conversar. saudade de ti. Obrigado, Bruno. Tá ok. Gente, tenha uma boa noite e uma ótima semana para vocês. Foi um prazer estar nessa aula com vocês e até a próxima, gente. Fique com Deus. Até. Boa noite. Tchau. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.